Oi, pessoal, aqui é a professora Letícia e vamos falar um pouquinho aí sobre equações trigonométricas fundamentais, né? Ela é composta, essas equações trigonométricas fundamentais é composta por seno de x igual a seno de alfa. Vou colocar aqui no cantinho. Cosseno de x igual a cosseno de alfa. E tangente de x aí também é igual a tangente de alfa. Vocês vão ver que não tem muito segredo nessas equações fundamentais, né? Então, vamos começar com um exemplo aí, onde a gente tem seno de x igual a raiz de 2 sobre 2. Não, 1 meio. 1 sobre 2, tá? Então, a gente precisa resolver essa equaçãozinha aqui. Como que a gente vai resolver ela? Primeiro que a gente vai precisar olhar lá na tabela, né, dos valores dos arcos notáveis, que seno do que vai dar 1 meio. Então, se a gente olhar a tabelinha lá de arcos notáveis, a gente vai reparar que o valor de seno que dá meio é o seno de 30 graus, tá? Então, a gente tem aqui seno de 30, que vai dar igual a 1 meio. Resolvemos a questão? Não resolvemos. Para responder as equações trigonométricas, a gente costuma responder ela com um radiano e não em graus, que a gente precisa converter esse 30 graus aqui em radiano, tá? 30 graus em radiano, a gente pode aplicar lá a regrinha de 3, onde a gente sabe que π vale 180 graus. Quantos π, né, quantos radiano vai valer 30 graus? E vamos multiplicar cruzado aqui. Então, a gente tem 180x igual a 30π. O 180 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então, a gente tem 30π sobre 180. Temos que simplificar isso, porque não dá para fazer a divisão. Começamos cortando um zero, a gente tem agora 3 sobre 18. 18 está na tabuada do 3 e o 3 também, então a gente pode dividir tudo isso por 3 daí. Ficando aqui, 3 dividido por 3, 1, π. 18 dividido por 3, 6. Então, a resposta seria π sobre 6 radiano. Então, a nossa primeira resposta aqui seria π sobre 6. Só que a gente tem um porém ainda, além de ter que converter para radiano. É que assim, ó, vamos desenhar aqui o arco, para ficar clarinho para vocês. Deixa esse tracinho reto. Agora vamos... Opa. Então, a gente tem aqui o nosso arco trigonométrico. Então, aqui, ó, vamos imaginar que o 30 graus tá mais ou menos aqui, tá? Se a gente traçar uma linha reta, então, se a gente projetar aqui esse ponto aqui de 30 graus no eixo Y, esse eixo aqui a gente lembra que é o dos senos, tá? Então, é aqui que a gente vai ter lá o meio. Seno de 30 vai ser igual a meio por causa disso aqui. A gente precisa lembrar que a gente tem os arcos côngruos, certo? Então, a gente pode ter um outro arco que comece aqui no ponto 0, dê uma volta e pare aqui no 30.
Ou que tem 2 voltas e pare aqui no 30, ou que dê 3 voltas e pare aqui no 30, ou infinitas voltas e pare no 30. A resposta aqui vai ser sempre, o seno vai ser sempre 1/2, entendeu? Então, a resposta não é simples, π sobre 6. A gente precisa dar a nossa resposta como? Então, nesse caso, a primeira resposta ficaria aqui, ó. π sobre 6 mais 2π, ou seja, mais uma volta, né? Mais a volta, porque a volta inteira aqui no arco corresponde a 2π, vezes o K, que é o número de voltas que a gente dá. Se for só correspondente aos 30 graus aqui, o K seria 0, multiplicando aqui dá 0, seria só π sobre 6, certo? Se fosse dar uma volta, então a gente teria que somar o π sobre 6 mais 2π e daria mais um novo valor de ângulo aqui, tá? Então, a primeira resposta seria essa daqui. Como assim, professora, a primeira resposta? Não terminou aí? Ainda não. A gente precisa lembrar, se a gente projetar aqui para o outro lado do arco, a gente também vai ter aqui, ó, o seno de meio, só que com outro ângulo aqui do outro lado. E assim vale para todos os arcos congruentes a este daqui. Então, a gente precisa saber, aqui a gente lembra que tem 30 graus, né? Aqui corresponde a 180 graus. Então, se eu fizer 180 menos 30, eu vou ter aqui 150 graus, que vai ser esse ponto aqui. Então, a gente vai converter esse 150 em π radiano, né? Então, se a gente tem que 180 vale π, 150 vai valer quanto? Então, a gente tem aqui 180x igual a 150 π. Tá multiplicando, passa para o outro lado dividindo, né? Eu não posso esquecer do π. Corto 0 para simplificar, tenho 15 sobre 18. Que número que é divisível pelos dois ao mesmo tempo? Ainda é o 3, né? Posso dividir tudo por 3 aqui. Que vai ficar x igual a 15 dividido por 3, eu tenho 5π. 18 dividido por 3, eu tenho o 6π. Aqui não dá para simplificar mais. Então, a resposta aqui para 150 graus é 5π sobre 6. Então, a gente vai ter que reescrever da mesma forma aqui. A resposta seria ainda ou, tá? 5π sobre 6 mais 2π vezes o K. Então, a gente obteve as duas respostas. Não é muito difícil, é simples. A gente só precisa ficar lembrando dessas regrinhas. A gente tem os arcos congruentes e a gente também tem a projeção do outro lado do arco aí, que é uma resposta viável. E se no lugar de seno de x aparecesse na equação cosseno de x? Cosseno de x igual a 1 sobre 2. Então, se aparecesse essa equaçãozinha aí para resolver. Então, não seria muito diferente, tá? Vamos traçar a linha aqui para mostrar. Opa. Então, a gente vai precisar olhar também lá na tabela dos arcos notáveis e a gente vai perceber lá que o cosseno de 60 dá meio. Então, aqui a gente teria o ângulo de 60 graus, né? Lembrando que a gente precisa converter para π, onde 180 vale π, 60, vale π, 60 vai valer quanto? Multiplicação cruzada, então eu tenho 180 de x igual a 60π. Multiplicando passa dividindo, então eu tenho 60π sobre 180. Opa,
Então, vamos simplificar aqui, cortando todo o zero, eu tenho 6 sobre 18. Dá para mim dividir tudo por 6 aqui, que vai dar 6 dividido por 6 vai dar 1π, né? 18 dividido por 6 vai dar 3. Então, 60 graus aqui, que vai dar mais ou menos aqui em cima, é meu π sobre 3. Então, aqui seria o seno, né? Então, o eixo x é o eixo dos cossenos aqui. Então, é exatamente aqui onde o meu cosseno vale meio, tá? Então, é nos 60 graus aqui, no π sobre 3. Então, a primeira resposta que eu tenho, lembrando lá que eu tenho os arcos côncavos, seria π sobre 3 mais 2π, π vezes k. Então, essa é a primeira resposta que eu tenho. E a outra resposta? Então, a gente está projetando aqui no arco dos cossenos. Então, aqui embaixo, se eu continuar a projeção dele aqui, ó, aqui embaixo, ele também vai valer o meio, né? Tanto aqui para cima quanto aqui para baixo. Então, o que você pode dar como resposta? Aqui embaixo vale menos π sobre 3. Então, você poderia colocar ou menos π sobre 3 mais 2πk. Ou ainda, você pode pegar e pensar, né? Aqui é 360, menos os 60, né? Ou aqui é 2π. Então, aqui, ó, 2π menos π sobre 3. Vou fazer aqui mínimo múltiplo comum, né? Que vai dar 3. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 3 dividido por 1, 3. Vezes 2, 6π. Menos 3 dividido por 3, 1. Vezes 1, 1. Então, aqui eu vou ter 6π menos π, 5π sobre 3. Então, minha outra resposta, no lugar de dar menos aqui, ó, eu poderia dizer também que ela é ou π sobre 3 mais 2πk, ou ainda 5π sobre 3 mais 2πk. Então, eu posso dar ou essa resposta, ou como negativo, ou com o valor aqui do arco, tá? Mas essa é a primeira resposta e ou essa segunda resposta. Beleza? Então, tá. E se a gente tivesse aí, agora para resolver, a tangente? Vamos pensar aí na tangente igual a 1, tá? Tangente de x igual a 1. A gente tivesse que resolver essa equaçãozinha aqui. Então, se a gente olhar lá no arcos notáveis, a gente vai reparar que a tangente para dar 1, a gente precisa do ângulo de 45 graus. Então, tangente de 45 graus é igual a 1, tá? Novamente, a gente precisa converter isso aqui em radiano. Isso aqui é fácil, não preciso fazer lá a regra de 3, porque se eu sei que aqui é π, 90 graus aqui vai ser π sobre 2, né? Vai ser a metade. 45 graus é a metade da metade, ou seja, π sobre 4. Então, aqui, ó, é π sobre 4, tá? Lembrando, o que é a tangente? Tangente é a gente passar uma reta aqui, ó, tangenciando o nosso arco. E, por exemplo, aqui, ó, no nosso caso, que deu 45 graus aqui, que é exatamente a metade da metade, tá? Então, a gente vai ver onde aquele ponto ali, partindo aqui do centro, ó, vai pegar nessa reta tangente ao arco, ó. Isso aqui. Isso aqui, ó,
é nosso valor de tangente de 1, tá? Agora aqui, ó, então aqui também serve aquele negócio lá, que pode ter os arcos côngruos, então a gente precisa fazer π sobre 4, né? Mais 2π, que é uma volta, vezes a quantidade de voltas que pode dar, que é o k. Então essa é a primeira resposta. Aqui na tangente, para dar o valor de 1, a gente pode ter ela seguindo a linha aqui, ó, pro lado de cá. Se eu seguir toda essa linha, minha tangente vai dar 1. Que aqui seria, no caso, o 180 mais o 45, que vai dar 225 graus. Então, a gente não quer resposta em graus, a gente quer em radiano. Vamos converter 225 em radiano. Então, a gente tem que π é igual a 180. Quantos πs vai valer 225? Não podemos esquecer de sempre colocar grau embaixo de grau, radiano embaixo de radiano, tá? Porque senão não vai dar certo essa continha, essa regrinha de 3. Então, a gente tem aqui, ó, 180x é igual a 225. Então, que simplificando tudo aí, simplificando tudo aqui, a gente vai ter 5π sobre 4, tá? Então, 225 graus corresponde a 5π sobre 4. Então, aqui seria a outra resposta, ou 5π sobre 4 mais 2πk. Então, é isso, as equações trigonométricas fundamentais. Espero que vocês tenham entendido, tenha ficado claro. E até a próxima.